A Hora da Verdade, com o jornalista Walter Siglioni e o advogado Wagner da Costa. A Hora da Verdade. E quando a gente tem um processo desse tamanho, se usa de uma concentração de pessoas, né? Seja também trabalhando no Ministério Público, a Justiça, mas pelo conflito que para ser dimerido, quer dizer, a gente precisa ter esse trabalho. E vai acontecer isso. E essa é a especialidade do Tomazini, né? Que em conciliação, em conflitos, Tomazini, que a gente pode trabalhar isso, porque vai acontecer. Agora a gente vai precisar de casa, tem gente que vai falar com a Vale que precisa ter um lugar para ficar, tem gente que vai estar morando agora em hotel. Hoje de manhã nós escutamos que as casas, tem pessoas que tiveram que abandonar suas casas, evidentemente, porque não é só onde passou, né? Próximo a gente vai ter problema de doença. E aí? Walter, o caso é bem complexo, não dá para se falar só na questão da mediação. O nosso tenente-coronel falou que estão mapeados as áreas de risco da capital de São Paulo. Pois é. E o primeiro problema é não deixar a pessoa invadir a área de risco. Segundo problema, invadir a área de risco, você tem que retirar essa pessoa de lá. A velha sabedoria já ensina que o fundo de vale sempre vai encher. Então, por que se deixar a pessoa ir para o fundo de vale? A questão da retirada das pessoas, como a doutora Angélica bem pontuou, às vezes as pessoas não querem sair do local. Tivemos um caso emblemático aqui no estado de São Paulo, especificamente em Guarulhos, quando da ampliação do aeroporto, tinham 1.000 e tantas famílias envolvidas, mas eram 800 e tantos imóveis que foram vendidos legalmente, não era de invasão nem nada, e precisavam ser retiradas para ampliação do aeroporto. Um juiz federal, que conhece muito bem da matéria de mediação, de conciliação, foram até o local, mapearam todas as pessoas, às vezes falamos em 1.000 e tantas famílias, porque em um lote, às vezes, a mãe fazia uma casa para a filha, ou para o genro, então dá 1.000 e tantas famílias. A mediação resolveu tranquilamente, não precisou de a PM invadir para fazer desocupação da terra, não precisou de ter quebra-quebra. As famílias foram todas mediadas, cada um explicou a sua necessidade, o porquê ela precisava ficar naquele local, o porquê ela gostava dali, o porquê ela tinha uma bananeira que ela plantou há muito tempo. Se escutou todas as partes e sabia que precisava ampliar o aeroporto. Dentro do estudo que fizeram, eles falaram que 1 ano e meio eles conseguiriam retirar dessas pessoas sem precisar de usar força policial para desocupação, como a gente vê direto, acorda de manhã cedo, assistindo a televisão e está lá. Força policial, o Poder Judiciário, os tratores das feituras e das empreiteiras retirando as pessoas, não se conversa com as pessoas lá. Então, tem que se falar mais sobre a mediação, tem que se entender do que se trata, tem que lidar com a pessoa. Na mediação a gente costuma dizer o seguinte: você tem que ser amável para com a pessoa e duro para com o problema. Se você consegue chegar nesse ponto de você endurecer com o problema, qual é o problema? Como estamos tendo problema em todo o país. Nós temos um cobertor curto. Em 1992, Walter, eu entrei na polícia, nós éramos em 40 mil policiais civis. Hoje nós somos em 24 mil policiais civis. O cobertor fica curto, o governador não faz o decreto para aumentar a quantidade de policiais, a população aumenta. No Corpo de Bombeiro você tem falta de pessoal. O bombeiro vai até o local quando ele é acionado para fazer uma vistoria. Mas essa vistoria do bombeiro ela teria que ser automática. Se você tivesse mais bombeiros treinados para fazer a vistoria, ele andaria para a cidade inteira fazendo as devidas vistorias, não só quando ela é acionada por alguém ou pelo poder público. Então você tem que ter pessoal qualificado, pessoal capacitado e quantidade de pessoas para trabalhar. Hoje, vindo para cá, escutei a matéria. O nosso INSS tem 16 mil postos vagos. Vai ter que abrir concurso público para preencher isso. Isso não é só lá. Nós temos esse problema no IBAMA, nós temos problema na CETESB, nós temos problema em qualquer lugar. Os governantes não olham para isso, eles só vão olhar agora. A barragem caiu. O que faltou? Faltou gente para fiscalizar, faltou o poder público para fiscalizar, para instalar, faltou as forças de segurança, o corpo de bombeiro,
O bombeiro sabe que a hora que a barragem vai cair, vai sobrar no lombo dele. Ele é o burro de carga que vai carregar o problema final. Fica aí depois o prefeito falando, o governador falando, o presidente falando. Mas, gente, você tem que atuar preventivamente. O doutor apontou bem no começo. Se atuar na prevenção, você não vai ter problema futuro. Então é sempre prevenir. Eu espero que não caiam outras barragens, que a gente consiga agora criar uma força-tarefa, inclusive com mediação, Walter. Tem uma barragem, tem um sitiante, tem um morador ali próximo, tira essa pessoa de lá. Como? Nós temos outras áreas onde não tem barragem, tem que tirar o pessoal de lá antes de acontecer as tragédias. Olha, só para antes de passar a palavra.